Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala guerreiro, fala guerreira, por cá professor Jobson. Nessa aula eu quero tratar com você sobre crase, já que crase é um dos assuntos do teu edital, é um dos assuntos que pode aí te gerar algum tipo de dificuldade e estamos aqui para evitar que essa dificuldade aconteça, beleza? Que essa dificuldade se concretize, tá? E aproveito para dizer para você que a nossa mega revisão de véspera ainda tem vaga. Não são muitas, mas nós ainda temos algumas vagas para MRV. E se você ainda não garantiu, garanta a sua vaga na mega revisão de véspera, beleza? Senhoras e senhores, crase é um assunto que, deixa eu vir aqui para o material. Crase é um assunto que gera muito problema, gera muita dificuldade para as pessoas, certo? E eu não quero que você, meu aluno, você, minha aluna, sofra com esse mesmo tipo de dificuldade que uma maioria esmagadora da sociedade tem, beleza? Por este motivo, vamos aqui dialogar um pouquinho sobre esse conteúdo, vamos aqui bater alguns tópicos que, ao meu ver, quando a gente fala de crase, a gente precisa observar o que eu vou levantar aqui. E aí eu peço às senhoras e aos senhores que, em caso de dúvidas, por gentileza, deixem aqui para mim nos comentários, beleza? Acredito que a maioria de vocês já estudou aí crase de várias formas, enfim, mas é sempre bom a gente relembrar porque crase envolve, quer eu queira, quer eu não queira, falar de crase é falar de regência, senhoras e senhores.
E quando eu falo de regência, eu falo de uma relação hierárquica, beleza? Eu falo de uma relação hierárquica entre termos. Jobson, quais são os termos? Os termos regentes. E aí é importante que fique claro para você que quando eu falo de termos regentes, eu estou falando aqui sobre verbos, no caso da regência verbal, e sobre nomes, no caso da regência nominal. E aí eu gostaria de lembrar às senhoras e aos senhores que quando eu falo de nomes, eu estou falando especificamente de 3 classes de palavras. Eu estou falando de adjetivos, eu estou falando de advérbios e eu estou falando de substantivos, beleza? Então, quando eu falo destes nomes, quando eu falo destas classes de palavras, eu estou falando de classes nominais de palavras, beleza? Vamos ver como é que é isso em questões, porque... Ah, não, pera, esqueci. E aí um outro ponto, eu falei aqui dos termos regentes, mas um outro ponto, senhoras e senhores, que permeará a vida das senhoras e dos senhores estudando crase, são os termos regidos, tá? Por termos regidos, eu gostaria que você pensasse na preposição, beleza? Sempre pensa ali na preposição como um termo regido. Por quê? Porque a preposição ela vai depender do termo regente para que ela estabeleça ali uma relação de sentido. Beleza? Tudo bem? Espero que você esteja conseguindo entender, beleza? Vamos ver como é que é isso em questões. Primeira questão que eu trago aqui para as senhoras e para os senhores diz respeito a um texto. E aí um detalhe importante, quando você pega esse tipo de questão e você precisa resolvê-la, sempre se lembre, se a banca deu a você uma linha, se ela deu a você uma referência, prenda-se a esta linha, prenda-se a esta referência. Beleza, tudo bem. Vamos lá. A crase presente no trecho à disposição da humanidade, linha 4, tá bem aqui, ó. À disposição da humanidade. Beleza? Então, o que você tem aqui, se você perceber, eu acredito que quem está assistindo essa aula não é bizonho, mas se você perceber, o que você tem aqui é uma locução, beleza? O que você tem aqui é uma locução. E aí, o que você precisa observar? Eu tenho que procurar uma outra situação em que eu também consiga identificar a presença de uma locução, beleza? Se eu não prestar atenção nisso, se eu não buscar dessa maneira, muito possivelmente eu vou ali perder a questão, tá? Vamos lá, professor, mas eu vou procurar única e exclusivamente pensando em locução? Não. Você vai procurar também uma outra forma de resolver essa questão, é você entendendo naturalmente que a crase ela é uma junção de duas vogais similares, sendo que a primeira vogal A representa uma preposição, a segunda vogal A, senhoras e senhores, representa um artigo definido feminino. Lembrando às senhoras e aos senhores que quando eu falo de artigo, eu tenho 4 possibilidades. 2 possibilidades no definido, mais 2 possibilidades no indefinido. Definido, o a e suas flexões plurais. Indefinido, uma e suas flexões plurais. Beleza? Professor, o que diabo é suas flexões plurais? Os, as, uns, umas. Isso são as flexões plurais, tá? Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Eu não precisaria, aqui no item A, eu não precisaria fazer o uso dessa crase no à distância, beleza? Eu não teria a necessidade de usar essa crase, até porque, veja você, essa distância, ela não foi quantificada, beleza?
As senhoras e os senhores só usariam esta crase se houvesse aqui a quantificação, a distância exata sendo dada, beleza? Então, item A tá errado. B, eu tenho gota a gota. Eu não posso, não devo e não vou, senhoras e senhores, usar crase em palavras repetidas, beleza? Se eu olho para o item eco, vou a Lisboa no fim de semana. Essa crase, quem vai, vai a. Só que aí eu preciso prestar atenção no seguinte: eu não volto da Lisboa. Eu não volto da Lisboa. Eu volto de Lisboa. Então aqui eu não poderia ter esta crase. Eu só tenho esta crase quando eu volto da. Então lembre-se, se eu vou a e volto da, crase haverá. Se eu vou a, mas eu volto de, crase não vem aqui. Beleza? De novo. Se eu vou a e volto da, crase haverá. Se eu vou a, mas eu volto de, crase não pisa aqui. Beleza? Então, por este motivo, senhoras e senhores, o item eco está errado. Delta. Devo entregar o documento a ela. Se esse ela for um pronome pessoal do caso reto, beleza? Eu não posso, não devo e não vou usar esta crase. Portanto, delta está errado, restando a mim como gabarito item C de Charlie. O problema não se limita às abotoaduras, tá aqui o plural. Eu precisaria também flexionar o artigo que está aqui dentro. Então, eu tenho aqui, se você perceber, a mais as. Então, estes dois as, por serem iguais, nós os aglutinamos e fazemos uma preposição. Usamos aí, aglutinamos, perdão, a preposição e o artigo, deixando aí a crase. Beleza? Tranquilo. Até aí, tudo bem? Espero que você esteja conseguindo entender até aqui. Vamos para a segunda questão. Não há preposição em. Um ponto importante que as senhoras e os senhores precisam prestar atenção é que quando eu tenho preposição, essa preposição ela pode ser exigida, eu falei isso no começo da aula, mas não custa repetir, ela pode ser exigida em virtude do verbo ou em virtude do nome, beleza? Importante que você entenda isso. E aí, quando ela é exigida por causa do verbo, a gente costuma dizer que esse verbo é transitivo indireto, beleza? Eu estou procurando aqui um nome que não seja transitivo, um nome ou um verbo, beleza? Tranquilo? Professor, nome transitivo, existe transitividade em nomes? Existe, beleza? Porque quando esses nomes, sejam eles artigos, advérbios, substantivos, exigem preposição, a gente vai considerar sim que esses nomes são transitivos, já que eles precisam, importante que você se lembre, por favor, quando um elemento gramatical ele precisa ir além de si mesmo para que ele tenha sentido completo, nós consideramos sim que esse nome ou verbo é transitivo, beleza? Estou procurando aqui, senhoras e senhores, uma situação em que não haja essa transitividade, beleza? Quem dá apoio a, preposição aqui é obrigatória. Quem chega, chega a, mas aí eu tenho aqui sim uma preposição, mas não tenho artigo, já que não existe artigo antes de verbo, pensar aqui é verbo. Charlie, será que os pré-candidatos à presidência tomaram consciência? Se eu tenho crase, naturalmente, as senhoras e os senhores lembram-se de que eu tenho aqui uma preposição, resta para mim então como gabarito, bravo, né? Estancar a sangria. Quem estanca, estanca algo. Então as senhoras e os senhores podem, com toda a convicção possível, afirmar que o verbo estancar é um verbo transitivo direto, senhoras e senhores. Beleza? Tudo bem? Entendido? Beleza? Espero que esteja claro aqui para todos e todas que estão assistindo a aula, beleza? E vamos lá, vamos continuar. Aqui a gente já viu, o gabarito é bravo. Questão de número 3. Justifica-se o uso da crase em.
o pesquisador Marcelo Medeiros, vinculado à Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, por uma regra de... Então veja você, vinculado é um verbo que está no particípio, beleza? Então, se esse verbo está no particípio, é importante que eu perceba que ele está numa forma nominal. Se ele está numa forma nominal, senhoras e senhores, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse verbo que na verdade aqui, né, está funcionando como um nome, ele segue aí uma relação de hierarquia, beleza? Ele segue uma relação de hierarquia, tá? Então, quem está vinculado a. Se eu considerar que esse verbo está executando um papel adjetivo, esse adjetivo precisaria de um elemento delimitador, de um elemento especificador, beleza? Então haveria aqui, sim, a obrigatoriedade de que eu dissesse qual é o elemento que vem depois, portanto haveria, depois desse adjetivo, uma preposição, beleza? Portanto, senhoras e senhores, se eu tenho um adjetivo, lembre-se, por gentileza, se eu tenho um adjetivo como termo regente e a preposição for obrigatória a este adjetivo, nós vamos considerar que a preposição é, para mim, o termo regido. Beleza, tudo bem, entendido. Vamos lá, então, gabarito dessa questão é alfa. Beleza. Na quarta questão, senhoras e senhores, eu preciso prestar atenção em um detalhe. Vamos aqui. Ocorre o fenômeno da crase pelo mesmo motivo que em de que serve, pois, aspirar à liberdade? No seguinte enunciado, veja você. Aqui, se você prestar atenção, crase é obrigatória em virtude da regência. Professor, em virtude da regência, certo? Mas que regência? Se eu estou falando de verbo, eu estou falando obrigatoriamente, senhoras e senhores, e aí é importante destacar isso para todos e todas, eu estou falando de regência verbal, beleza? Eu estou falando de regência verbal, tá? Se eu estou falando de regência verbal, eu preciso entender que a regência verbal ela é um elemento que pode e que vai afetar a transitividade do verbo. Professor, não estou entendendo. Traduza. Tire aí do gramatiquês. Traduza. Vamos lá, presta atenção aqui no seguinte. O verbo, quando ele não recebe nenhum tipo de preposição por meio ou motivo obrigatório, ele vai ser chamado de verbo transitivo direto e receber como complemento um objeto direto. Se o verbo tiver preposição obrigatoriamente na sua composição, se depois dele for exigida uma preposição para que o sentido dele seja compreendido, nós vamos considerar que esse verbo é transitivo indireto e que ele vai receber um objeto indireto como complemento. Beleza? E aí, se esse verbo receber ao mesmo tempo objeto direto e objeto indireto, nós vamos dizer que esse verbo ele é transitivo direto e indireto, ou ele é um verbo bitransitivo. E aí, nesse caso, ele recebe objeto direto e objeto indireto. Por isso que eu estou dizendo para as senhoras e para os senhores que a transitividade ela vai ser afetada pela regência. Porque eu posso ter, pessoal, um mesmo verbo, como é o caso mais clássico de ser cobrado em prova de concurso, que é o verbo assistir. Beleza? O verbo assistir é um verbo que, se você está estudando regência e você não viu o verbo assistir ainda, está estudando regência errado, hein? Deixa eu te dar aqui 3 possibilidades do verbo assistir para que você entenda melhor o que eu estou querendo dizer. Assistir a,
assistir em e assistir sem preposição. Se eu tiver a preposição a no verbo assistir, esse verbo ele vai ter o sentido de ver ou de presenciar, beleza? Se eu tiver a preposição em no verbo assistir, esse verbo ele já passa a ter uma outra perspectiva, um outro sentido, tá? Mesmo mantendo a mesma transitividade, mas por mudar a preposição, o sentido do verbo muda, ele vai ter o sentido de morar ou de residir, beleza? E por último e não menos importante, se não houver, senhoras e senhores, quaisquer preposições ligadas a esse verbo, nós vamos dizer que ele tem o sentido de ajudar ou de dar assistência. Beleza? Então, ou ele tem o sentido de ajudar ou de dar assistência. Perceba, você que está assistindo essa aula, que nestes dois casos, o verbo é transitivo indireto. Só que neste último caso, o verbo é transitivo direto. Ou seja, é isso que eu estou querendo dizer para você quando eu lhe falo, guerreiro, guerreira que está assistindo essa aula, quando eu lhe falo que a transitividade verbal é afetada pela regência, é isso que eu quero dizer. Eu posso ter um mesmo verbo recebendo preposições diferentes, ou eu posso ter um mesmo verbo recebendo ou não uma preposição, e aí, por consequência, a transitividade vai mudar em virtude desta presença / alteração de preposição ou por esta ausência de preposição. Beleza? Tudo bem? Espero que você tenha conseguido entender isso e agora vamos para a questão. Nessa questão de número 4, a gente precisa observar aqui que, primeiro, eu não tenho crase antes de palavra masculina, ó. Tá aqui, eu já ia falar uma besteira, que loucura, gente. Tá aqui minha palavra masculina, homem também é palavra masculina, eu tenho um pronome possessivo masculino, eu tenho a palavra homem, que é uma palavra masculina, então delta não pode ser o meu gabarito, eu não tenho crase antes de palavras masculinas. Professor, existe algum caso específico de regra no qual eu possa ter crase antes de palavra masculina? Se você tiver o pronome aquele ou aquilo, aí eu posso ter a aglutinação da preposição mais a vogal inicial dos pronomes aquele ou aquilo. Saiu disso, não existem, senhoras e senhores, quaisquer outras possibilidades referentes ao uso de crase com palavras masculinas. Beleza? Espero que você tenha conseguido entender aqui o que eu quis dizer, tá? É basicamente pensar, né, que se você tá ali usando crase com palavra masculina, tá errado, tá bem errado. O ideal é que você não o faça, beleza? Dito isso, vamos olhar para Charlie. Vamos olhar para Alfa. Segundo a autora, é preciso dedicar-se às vontades secretas. Se você prestar atenção aqui, aspirar é um verbo transitivo indireto, como eu expliquei para as senhoras e para os senhores há pouco tempo atrás, ainda nesta resolução. Então, se o verbo aspirar é transitivo indireto, e eu percebo que o verbo dedicar-se, por mais que ele seja aqui um verbo pronominal, ele também é transitivo indireto, achei meu gabarito. Eu vou marcar alfa como gabarito, beleza? Professor, mas espera aí, o que o senhor colocou lá em Charlie, tá certo? Tá. O à vontade tá certo. Só que o à vontade é uma locução, e aí eu preciso que você lembre, né? É uma locução adverbial feminina, beleza? Então eu preciso que você preste, por favor, atenção neste detalhe. Tudo bem? Beleza? Olhando para Bravo, eu percebo que eu estou usando crase antes de verbo, eu estou sendo criminoso aqui, eu não posso, não devo e não vou, senhoras e senhores, usar uma crase antes de verbo, portanto, única situação que corresponde ao que está similar ao enunciado, ao comando,
é o que eu tenho no item A, beleza? Me dê um segundo antes de eu ir para a próxima questão, para eu tomar aqui 2 carocinhos d'água, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão de número 5. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado nas duas ocorrências da frase. Então veja você que aqui a banca, ela te coloca numa situação em que você precisa ter muita atenção para não fazer besteira. Por quê? Porque ela vai te pedir para olhar a crase em 2 momentos, beleza? Por gentileza, procure, pegou uma questão dessa, procure logo tudo que for de verbo e identifique a transitividade dos verbos, beleza? Olhe logo para todos os verbos, veja se esses verbos, se eles têm aí necessidade, exigência de crase, para você não perder uma questão à toa, beleza? Vamos lá. Item A, eu tenho o consumo pertence a ela e aquelas suas amigas. O erro aqui, senhoras e senhores, que eu preciso prestar atenção é que eu não tenho crase antes do pronome pessoal do caso reto. Então, a crase que foi utilizada aqui antes do ela tá errada, beleza? Por isso que alfa não pode ser o gabarito. Professor, mas o aquelas, essa crase aqui, tá certa? Tá. A crase do aquelas, beleza, ela tá correta, tá? O problema aqui não é a crase do aquelas. O problema aqui é a crase do pronome ela. O problema é a crase antes do ela. Beleza, tudo bem? Então, muito cuidado com isso, tá? Olha para Delta. A filha a qual o pai encontrou, quem encontra, encontra alguém, né? Então, prestar atenção. O verbo encontrar é um verbo transitivo direto. Outro ponto importante, senhoras e senhores, vamos lá. Verbo cantar, os verbos, é importante que você lembre disso. Verbo não permite artigo. Tá? Lembrem-se disso, senhoras e senhores, por favor, quando estiverem resolvendo questões dessa natureza. Verbo não permite artigo. Beleza? Se você tem ali um verbo, e antecedendo esse verbo, você tem um artigo, tá errado. Esse verbo ele virou aí, ele sofreu o que a gente chama de processo de substantivação, mas não foi o caso que eu tive aqui nesse item, tá? Beleza? Tranquilo? Quem encontra alguém, essa crase também está errada, então as duas crases não correspondem à realidade em delta. Em Charlie, o filho se refere a mães. Opa, vamos lá, tá? O artigo aqui, ele deveria estar no plural. Mãe está no plural. Então, se o artigo está no singular, eu não posso, não devo e não vou utilizar a crase aqui. Beleza? Jobson, a outra avó, tá correto? Aqui tá correto. Beleza? Então, o que me resta como gabarito? Me resta como gabarito item B de bravo. A mãe a qual o marido aludiu, quem alude, alude a alguém, então verbo transitivo indireto. Beleza? Quem vai a algo, né? Então foi aquela reunião aqui também. Beleza? Só me restaria como gabarito, senhoras e senhores, o B de bravo. Tranquilo? Beleza? Vamos lá para a última questão para que nós possamos fechar essa aula da melhor forma possível. Do mesmo modo que em a época, linha 34, o sinal de crase está empregado corretamente em. Veja você que aqui você precisaria lembrar de tudo que eu te falei até agora, beleza? Preposição para. Eu vou usar crase antes da preposição para? Eu não vou, beleza? Então isso aqui já é um ponto de atenção
às senhoras e aos senhores, tá? Eu não posso, não devo e não vou usar esta crase. Beleza? Essa crase aqui, ela está incorreta. Então, alfa não pode corresponder ao meu gabarito. As termoelétricas ficam a leste. O certo aqui seriam ao leste. Não, né? Ao leste. Então, não posso, não devo e não vou usar esta crase, senhoras e senhores. A revisão tarifária foi entregue a ela, não posso ter crase. Só me resta como gabarito item D de delta, tá? Então, aqui, gabarito dessa questão, item D de delta. Um ponto que eu queria que você tivesse atenção quando você pegar uma questão de crase, quando você se deparar com um cenário em que a crase seja ali o elemento exigido, um ponto que eu queria que você tivesse atenção é o seguinte, olha, quando a gente fala de crase, é muito mais simples ou menos complexo, porque isso não é simples para todo mundo. Para algumas pessoas esse assunto é extremamente desafiador e tá tudo bem. Mas o ideal é que você entenda os casos básicos. No geral, as bancas, quando elas vão cobrar o conteúdo de crase, elas cobram os casos básicos, beleza? Elas não cobram aí, muitas vezes, eu não estou dizendo que isso é regra, eu não estou dizendo que sempre vai ser assim na tua prova, tá? Mas, em geral, o que a gente tem é as bancas cobrando as regras gerais e não os casos específicos, tá? Então, muitas vezes, se você olhar para tudo que a gente fez aqui dentro dessa aula, você vai conseguir perceber que tudo que eu trouxe para ti foi regra geral. Eu não te trouxe caso específico. Então pode ser que a tua banca, no teu concurso, vá agir dessa maneira. Ela vai trazer para você uma situação em que o que mais importa ali são os casos gerais e não os específicos. Beleza? Tudo bem? E é isso, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês que estiveram aqui comigo. Muito obrigado. Para você que assistiu essa aula até o final, fico muito agradecido e espero de coração ter conseguido agregar de alguma maneira aí na tua preparação. Se você tiver alguma dúvida, por favor, ao longo da aula ficou lá visível abaixo da minha imagem, a minha rede social, você pode entrar em contato comigo. Será uma satisfação poder servir às senhoras e aos senhores com o pouco conhecimento que eu tenho aí sobre a minha área. Beleza? Tudo bem? Dito isso, agradeço demais mais uma vez a atenção. Forte abraço, fiquem com Deus. Até mais. Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês muito, mas muito bem-vindos a essa nossa aula de hoje. Que bom que você está aqui comigo para que a gente encare juntos mais um conteúdo importante na sua jornada de estudos, na sua jornada de preparação, rumo à sua aprovação, que é o que a gente mais quer, não é mesmo? Hoje a gente está aqui para esse evento mais do que especial, que é a nossa Operação Papa Charlie da Polícia Civil do Estado do Ceará, tá? Só que antes de começar essa aula, e antes de começar as minhas aulas, você sabe que eu gosto de dar algumas dicas, que valem ouro, hein? Como eu falo para vocês também, deixarem de lado as redes, o celular, enquanto assistem as nossas aulas. Agora também eu não posso começar o nosso conteúdo sem te dar aquela dica de milhões. Sabe o que é, pessoal? Eu estou aqui para falar com vocês do nosso Rota Polícia Civil do Ceará, tá? O nosso Rota PCCE. Esse é o maior programa de acompanhamento pré e pós-edital aqui do mundo dos concursos em relação a isso, pessoal. Sabe por quê? Esse nosso Rota 360 da Polícia Civil do Ceará, gente,
o Arsenal 360 graus de preparação, ele tem foco total na Polícia Civil do Ceará, tá? Ou seja, aqui na PCCE. O que você vai ter acesso com o nosso Rota? Primeiro, Intensivão Premium PCCE, mentoria personalizada, mais plano de estudos exclusivo, edital verticalizado, vademecum da Polícia Civil do Ceará, videoaulas de teoria e com exercícios, raio-x por disciplina, disponível, claro, né, após a publicação do edital, flash e guias gerais, simulados gabaritados, livro digital, PDFs unificados e calma que tem muito mais, hein? Ao você estar conosco aqui no nosso Rota PCCE, você também vai adquirir o último tiro, PCCE, ou seja, no final com aquela preparação individualizada, o que é objetivo, acesso ao nosso site de questões e de redações, School Black PMCE também, que são simulados comentados que você vai ter acesso, mais de 1000 questões comentadas exclusivas do Rota 360 PCCE em PDF, aulas preparatórias para o TAF após o edital. Ou seja, pessoal, percebeu que eu tive até que anotar para poder lembrar de tudo, né? Porque era impossível eu decorar isso aqui, porque é muita coisa, gente. É inacreditável a quantidade de conteúdo que você vai ter acesso e com a qualidade que você sabe que aqui a gente tem, tá? E essa oferta imperdível, tá? Com o edital aberto, olha aqui. O preço original e normal já é de R$ 1.297, que convenhamos, já é barato para tudo que você leva. Só que agora, gente, nós estamos com uma promoção que vai sair por R$ 897. Você não viu errado não, tá? De R$ 1.297 vai sair por R$ 897 usando o cupom ROTAPCCE, tá? Então, não vacila não, aproveita aqui o nosso QR Code, clica aqui ou aponte a câmera, né, para o QR Code e garanta já a sua vaga no nosso Rota 360 aqui da PCCE, tá? Como eu gosto de falar com os meus alunos aqui em sala, e você sabe bem, eu quero que você transforme a sua vontade de ser da polícia de um mero sonho para uma meta. Sabe qual é a diferença? O sonho é aquele desejo que você tem, mas para o qual você não faz nada de concreto para realizá-lo. Já a meta é um sonho que você está efetivamente perseguindo e é isso que eu quero para sua vida, tá? Então transforme o seu sonho de entrar na Polícia Civil numa meta. E o primeiro passo para isso é estar conosco aqui na Rota PCCE, tá bom? Dada a dica, minha mãe também costumava me falar um ditado, hein? Cavalo arriado não passa 2 vezes. Então a oportunidade que você tem para se preparar com chance de aprovação é agora, tá bom? Conto com a sua companhia aí no nosso Rota e vamos que vamos, rumo a ser aprovado, beleza? Fechou? Então vamos lá, pessoal. Hoje, nesse nosso encontro aqui da Operação Papa Charlie, dentro de Direito Administrativo, essa disciplina eu sou suspeito para falar, né? Sou apaixonado por ela. Nós vamos aqui hoje fazer 10 questões no padrão da sua banca da prova. Questões de múltipla escolha no padrão da sua banca. Sobre qual conteúdo? O nosso item 9 do edital, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então vamos que vamos, porque hoje são só questões para você revisar, fixar conteúdo, treinar raciocínio de prova, tá? Ou seja, nosso encontro de hoje está imperdível, tá bom? E aí, você está convocado para ficar comigo até o fim dessa aula de hoje, hein? Quero ver mesmo. Vamos que vamos. Nossa primeira questão aqui, vamos lá, questão número 1, meu povo. Vamos responder aqui. Vamos lá. Segundo o artigo 5º da Lei número 13.709 de 2018, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, para os fins dessa lei, considera-se, ou seja, vocês lembram que logo no seu início a LGPD traz algumas definições, conceitos? Pois bem, e eu sempre digo para vocês em aula, né, que quando uma lei traz conceitos, isso é um prato cheio para a banca, né? Então olha um exemplo aqui. Vamos ver agora se as proposições aqui estão trazendo os conceitos corretamente. Vamos ver aqui. Primeiro, dado pessoal. O que é dado pessoal? É a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável? E aí, pessoal, isso aí está certo ou isso aí está errado? Isso está? Tá ok, pessoal? Exatamente. Esse primeiro item aqui está correto, não é mesmo? Então, item 1 aqui, correto. Segundo, dado pessoal sensível é todo dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Isso está? Certo, pessoal, é isso aí. Além do conceito de dado pessoal, a lei trabalha a ideia de dado pessoal sensível, que é um dado pessoal que se relaciona com essas características aqui, dada a sua particularidade, né, gente? Origem racial, étnica, convicção religiosa, estado de saúde, dentre outros, tá? São dados sensíveis, inclusive tem até mais restrições na hora do seu tratamento, tá? Terceiro, dado anonimizado. É aquele dado relativo a um titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis,
e disponíveis na ocasião do tratamento, meu povo. Isso está correto. O próprio nome já diz a linha, né? Anonimizado, vem de anônimo, tá? E quarto, banco de dados. É um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecidos em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Também está correto. Essa é a noção que a lei traz de banco de dados, tá? Então vamos lá. Está correto o que se afirma em 1, 2 e 3 não, 1, 2 e 4 não, 2, 3 e 4 somente não. Todas as afirmativas estão corretas, né? E ó, a letra E obviamente está errada, tá? Então a letra D de dado aqui nessa primeira, todas as alternativas estão corretas, ou todas as proposições, todas as assertivas estão corretas, tá bom? Sobre a LGPD. Bora para 2, vamos lá. De acordo com a LGPD, o titular dos dados é a empresa que armazena grandes volumes de dados pessoais. B, o profissional encarregado de fiscalizar o uso correto dos dados. C, a autoridade nacional que regula a proteção de dados. D, a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Ou letra E, nenhuma das alternativas anteriores. E aí, meu povo? E aí? Qual que é correta aqui dessa 2? Questão mais fácil impossível, hein? Essa aqui é para não zerar. Olha que pergunta o enunciado. De acordo com a LGPD, é claro, né? Quem é o titular do dado pessoal? Ou dos dados pessoais? É justamente de aquela pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto do tratamento. Portanto, aqui a alternativa D de dado, tá? Essa é a ideia. Quem que é o titular dos dados? Aquela pessoa em relação à qual os dados pessoais se referem, tá? Simples assim. Nós vimos também na questão passada, a primeira proposição que trazia o conceito de dado pessoal, tá? Ou seja, é o dado que vai permitir a identificação de alguém. Por isso lá diz, seja pessoa identificada ou identificável. Por isso, gente, dado pessoal pode ser qualquer coisa, tá? Dado pessoal pode ser a cor de pele, pode ser o cabelo, pode ser a estatura, pode ser o nome, pode ser o time para o qual a pessoa torce, ou seja, informação que possa identificar. Então perceba que dado pessoal não é somente o nome, local de nascimento, número de CPF ou endereço, estado civil, não somente isso não. Toda aquela informação que vai permitir a identificação de alguém, ela vai ser um dado pessoal, né? Então, perceba que o dado pessoal tem essa definição, e claro, né? O titular dos dados é justamente a pessoa em relação à qual se refere aquele dado pessoal, tá? Por isso, nessa questão número 2 aqui, a correta alternativa D de dado, tá? Como eu falei, essa é uma daquelas questões fáceis que a gente vê na prova, né, para não zerar, né? Então aqui hoje também a gente procurou trazer esse balanceamento, né? Aqui nessa aula de hoje tem questões fáceis, questões médias, mas também questões difíceis, hein? Nosso objetivo aqui é te treinar cada vez mais para a prova, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos que vamos aqui para a nossa próxima questão. Número 3, vamos lá. No contexto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, é fundamental compreender os papéis exercidos pelas entidades envolvidas no tratamento de dados pessoais. Sobre as definições de controlador e operador, assinar a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. O controlador é o responsável por realizar o tratamento de dados em nome do operador, que define as finalidades e os meios de tratamento. Letra B. O operador é a pessoa natural ou jurídica que coleta os dados e decide como eles serão utilizados, enquanto o controlador apenas executa as ordens. Letra C. O operador é responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD e aplicar sanções às empresas controladoras de dados. Ou letra D aqui, o controlador é a pessoa natural ou jurídica que toma as decisões sobre o tratamento de dados pessoais, enquanto o operador realiza o tratamento seguindo as instruções do controlador. Ou letra E, nenhuma das alternativas anteriores. E aí, meu povo? Em relação a essas figuras aqui, justamente do controlador aqui e do operador. Vamos lá. Qual que é a correta aqui? Qual que é a função de cada um? Aqui está na letra? Letra, olha aqui. Letra. Nessa 3 aqui, meu povo, a correta é a letra D de dado, não é mesmo? O controlador é a pessoa natural ou jurídica que toma as decisões sobre o tratamento de dados pessoais,
enquanto o operador realiza o tratamento seguindo as instruções do controlador, tá bom? Então temos a figura do controlador que vai tomar as decisões, ou seja, que vai dirigir o modo como o tratamento dos dados será realizado, ao passo que o operador vai operar ou executar as ordens que advêm do controlador, tá bom? Então o controlador toma as decisões referentes ao tratamento de dados, tá? Como nós já vimos, ao passo que o operador, ele vai colocar em prática, tá? Ele mesmo executar o tratamento de dados segundo as instruções do próprio controlador, tá bom? Perceberam, gente? Quando a gente trabalha em sala de aula, e eu adianto para vocês, que questões, que disposições da LGPD que trazem conceituações, definições, funções de pessoas, são justamente aquilo que eu chamo, né, costumo falar na aula, de um prato cheio para a banca, né? Porque, é claro, é muito natural e esperado que haja questões dessa natureza, né? Até porque também, de fato, é importante saber essas definições, né? Ou conceituações, como vimos na primeira questão, ou até mesmo aqui a função do operador e do controlador, como a gente trabalhou aqui nessa questão de agora, tá? Beleza? Portanto, aqui nessa número 3, letra D de dado, tá? Vamos aqui então para a próxima questão. Número 4, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, regula o tratamento de dados pessoais no Brasil. A LGPD foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e personalidade. De acordo com o que dispõe essa norma, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. A LGPD aplica-se exclusivamente ao tratamento de dados pessoais em ambiente digital, não abrangendo os dados tratados em meio físico. Letra B. O consentimento dado pelo titular dos dados pessoais pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular. Letra C. De acordo com a LGPD, é dispensável informar ao titular dos dados pessoais a finalidade específica do tratamento, enquanto este for realizado para cumprimento de obrigação legal. Letra D. Dados anonimizados são considerados conjuntos estruturados de dados pessoais não identificados, estabelecidos em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Ou, letra E, os dados pessoais sensíveis são aqueles relacionados exclusivamente à origem racial ou étnica e às convicções religiosas, sendo vedado o tratamento de desses dados em qualquer circunstância. E aí, meu povo, qual que é o correto aqui dessa 4? A letra? Letra? Letra B de bola, né, meu povo? Porque, olha aqui, ó, letra B de bola. O consentimento para o tratamento dos dados, gente, pode ser revogado pelo titular a qualquer momento, tá? Desde que manifeste isso expressamente. Então, se você é titular de um dado pessoal e consentiu com que, por exemplo, né, uma empresa coletasse seus dados, uma organização religiosa ou qualquer outra, tá? Se você consentiu, esse consentimento não é perpétuo, você não é obrigado a manter esse consentimento, não. Então, se você consentiu agora, beleza. Imagina que uma empresa quer coletar os seus dados para ter no banco de dados, enfim, te oferecer serviços personalizados. Depois você se arrepende. E você não quer mais que aquela empresa tenha ali posse dos seus dados, que ela não mais realize o tratamento de dados pessoais. Você pode revogar isso? Pode. Perfeitamente, a qualquer momento, tá? Esse consentimento não é obrigatório, não é vitalício, tá bom? Portanto, saiba que ele pode ser revogado a qualquer momento, tá bom? Tranquilo? Eu já vi questão cobrando isso, gente, isso deve ficar muito claro na sua mente, tá? Não existe nenhuma obrigatoriedade ou sequer prazo mínimo, tá? Para que alguém mantenha um consentimento que foi dado em momento anterior, tá? Não existe prazo para isso, beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos. Próxima questão. Questão número 5, pessoal, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Registre-se que o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado, entre outras hipóteses, mediante o consentimento pelo titular. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 13.709 de 2018, que é a nossa queridíssima LGPD, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa, tá bom? Vamos lá.
Proposição aqui número 1, vamos lá. Primeira assertiva aqui, ou afirmativa, né? Vamos lá. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação. Pessoal, isso está correto, né? Verdadeiro, ok? Interessante isso, importante a gente apontar. Como eu falei na questão anterior, não existe prazo mínimo para manutenção de consentimento. Você pode dar o consentimento agora, mas pode revogá-lo na hora seguinte, no dia seguinte, enfim, não há prazo, tá? Agora, importante pontuar, enquanto o agente ali, né, enquanto, vamos dizer assim, né, a empresa que estava ali tratando os dados, empresa ou organização, qualquer que seja, tá? Enquanto ela tinha ali o consentimento para tratar os dados, todo aquele tratamento que foi realizado durante esse período, ele é válido, tá? Também não é porque você revogou o consentimento que todo aquele tratamento realizado durante a vigência do seu consentimento que ele vai ser considerado inválido, não, tá? Então, você pode a qualquer momento revogar o seu consentimento, mas enquanto você não o fez, enquanto ainda não tinha revogado o consentimento, todo o tratamento realizado com os seus dados, desde que respeitados, né, os limites da LGPD, todo ele será válido, tá? Portanto, primeira alternativa, verdadeira, portanto assinalamos F. Portanto, assinalamos V, não é? Verdadeira, a gente põe V, tá? Segunda assertiva. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Isso é verdadeiro também, né, gente? O consentimento deve ser específico, né? E claro. Por fim, o consentimento poderá referir-se tanto a finalidades determinadas quanto a autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais? Falso, né, gente? Por quê? Na hora de se realizar o tratamento de dados, o consentimento deve ser plenamente informado e consciente, tá? Não haverá esse consentimento genérico para todo e qualquer tratamento. Tem que ser descrita a finalidade, o que será feito com aqueles dados, tá? Portanto, V, V e F aqui, a correta é a letra, não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, não é a letra D, é a letra E, tá bom? Verdadeiro, verdadeiro e falso, tá bom? Beleza? Questão tranquila, né? Apesar de às vezes ter esse VOF que pode acabar confundindo, né? Então se você erra ali, por exemplo, né, se uma proposição é verdadeira ou é falsa, você pode acabar se enrolando todo, né? Mas o fato é que letra E aqui, verdadeira, verdadeira e falsa, tá bom? Tranquilo? Tá comigo até aqui, meu povo? Ó, vamos seguir então, hein? Mas só que antes de seguir, meu povo, eu não posso deixar de lembrá-los também do nosso Rota PCCE, tá? Como eu falei logo no começo aqui desse nosso encontro de hoje, no Rota PCCE você tem acesso a tanto conteúdo que é difícil até para eu lembrar, né? É muita coisa, pessoal. Nós estamos aqui com uma oferta por tempo limitado, é claro, né? Porque todo aquele conteúdo que já era barato por R$ 1.297, agora está mais barato ainda por R$ 897, tá? Utiliza o cupom ROTAPCCE e vem conosco investir de verdade no seu futuro, tá? Como eu falei para vocês no começo dessa aula, eu quero que ser policial para você seja mais do que um sonho, seja uma meta. A meta é aquele sonho que você efetivamente corre atrás, tá? Que você faz, que você coloca a mão na massa para conseguir a aprovação. E para isso, você tem que vir conosco aqui no nosso Rota PCCE. Mentoria personalizada, edital verticalizado, Vadmec, raio-x de por disciplina, videoaula, né, de teoria e exercício, flash, cards, guia de consulta rápida, livro digital, simulados, PDFs, último tiro, acesso ao nosso Q Objetivo, plataforma de questões, School Black PMCE também, mais de 1000 questões comentadas, aulas preparatórias para o TAF, enfim, é muita coisa, tá bom? Então se você estiver efetivamente comprometido com a sua aprovação, você já sabe o que fazer, tá? Então vamos que vamos, eu quero te ver lá no Rota PCCE, realmente investindo no seu futuro, tá bom? Beleza? Então aí, ó, quem avisa amigo é, tá? Então vamos que vamos, porque o nosso encontro de hoje ainda não acabou não, tá? Questão, vamos aqui, opa, já ia pulando a número 6, né? Vamos lá, questão número 6. A LGPD se aplica às pessoas física ou jurídica que lida com o tratamento de dados pessoais, seja por meio físico ou digital, independentemente do país, de sua sede, ou do país onde estejam localizados os dados. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e alguns princípios. Marque a alternativa correta que corresponde ao princípio que está relacionado à garantia de que os titulares terão consulta facilitada e gratuita
sobre a forma e a duração do tratamento de seus dados, bem como sobre sua integralidade. Gente, qual é o princípio que está relacionado a isso? Esse princípio é relacionado à possibilidade aí que o titular dos dados tem de ter amplo acesso, ampla consulta, gente, à forma, a duração, ou seja, o modo como os seus dados estão sendo tratados. Consulta essa que deve ser facilitada e gratuita, tá? Isso tem a ver com o princípio da adequação, alternativa A, princípio da segurança, alternativa B, princípio do livre acesso, alternativa C, princípio da finalidade, alternativa D, ou princípio da qualidade dos dados, alternativa E, meu povo. E aí, nessas 6 aqui, a correta é a letra? Letra C de casa, né, meu povo? Livre acesso, pessoal. Essa é a ideia aqui, tá? A ideia do livre acesso, tá bom? Perceba que o enunciado foi claro. Qual que é o princípio, gente, que me diz que o titular dos dados pessoais, ele tem amplo acesso, ampla consulta, né? Facilidade de acesso ao tratamento, ao modo como ele está sendo tratado, a duração, a finalidade do tratamento dos dados pessoais. É justamente o princípio do livre acesso, ou seja, o titular dos dados pessoais tem livre acesso ao modo como o qual o tratamento ele é feito, o modo como o qual o tratamento é realizado, tá bom? Vamos que vamos, questão número 7. Bora lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Marque a alternativa correta, que corresponde à instituição, terá as tarefas de regular, de regular e de orientar preventivamente sobre como aplicar a lei. Então vamos lá, meu povo. Quero saber a correta aqui, tá? Que a instituição que vai ter as tarefas de regular e de orientar preventivamente sobre como aplicar a lei. Que lei? A LGPD, né, meu povo? Então, vamos ver aqui. Qual vai ser, então? Letra A. Ministério Público Federal, o MPF. Letra B. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Letra C. Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD. Alternativa D, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. Ou letra E, Serviço Federal de Processamento de Dados, a SERPRO. E aí, meu povo? Letra? Nessa 7 aqui, meu povo, a correta é a letra C de casa, não é mesmo? Ou seja, quem que vai orientar sobre a aplicação da LGPD, quem vai regular, quem vai orientar, inclusive preventivamente, é a ANPD, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, essa figura que foi inclusive criada pela própria LGPD, tá bom? Então letra C aqui, Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, tá bom? Bora aqui para nossa próxima questão, meu povo, questão número 8, quero ver se está sabendo mesmo, hein? Vamos lá. Número 8. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, JBRJ, está avaliando a implementação de uma plataforma de Big Data para integrar e analisar dados ambientais de diversas fontes, incluindo dados climáticos, informações de monitoramento da biodiversidade e de dados socioeconômicos. Considerando as implicações éticas e legais do uso de Big Data na gestão ambiental, analise as assertivas a seguir e a relação proposta entre elas. Vamos lá, então. Primeira assertiva, meu povo. A anonimização e a pseudo-anonimização de dados pessoais são técnicas importantes para garantir a privacidade dos indivíduos e a conformidade com a LGPD, ao mesmo tempo em que permitem a análise de dados ambientais em larga escala. Porque o princípio da finalidade previsto na LGPD exige que o tratamento de dados pessoais seja realizado para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, o que se aplica ao uso de dados pessoais em pesquisas ambientais. E aí, meu povo? Vamos aqui. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. B. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. C. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. D. As asserções 1 e 2 são proposições falsas.
Ou a acessão 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa? E aí, meu povo? Nessa 8 aqui, a correta é a letra C de casa, né, meu povo? As asserções 1 e 2 são verdadeiras. E a segunda é uma justificativa correta da 1, porque a 1 fala sobre a importância de técnicas como a anonimização ou pseudo-anonimização, tá? E por quê? Dentre outras coisas, porque o princípio da finalidade garante ou exige, né, que os dados sejam, que, né, o tratamento de dados pessoais tenha a finalidade legítima, tá? Aplicação em propósitos legítimos. Então, portanto, nós temos aí uma correlação em que a 2 é uma justificativa da 1, tá bom? Beleza? Vamos que vamos. Questão número 9. Estamos quase chegando no fim, hein, galera? Fica aí. A Lei número 13.709 de 18, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir sobre os fundamentos da disciplina da proteção de dados pessoais. Primeiro, entre os fundamentos constam a liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião e a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Isso tá o quê, gente? Correto ou tá errado? Tá? Certo, né? 2. Entre os fundamentos, então vou botar um certinho aqui pra gente lembrar. Entre os fundamentos estão presentes o respeito à propriedade privada nos meios digitais e a autodeterminação normativa do interesse público. E a gente já sabe que tá errado porque não há menção expressa a fundamento de propriedade privada. Terceiro, entre os fundamentos incluem-se a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. E aí, meu povo, está certo ou está errado? Tá certo, né? Então, está correto o que se afirma em não é somente na 1, não é somente na 2, né? Não é somente na 3, não é somente na 1 e na 2, né? Porque a 2 está errada. Então, sobra a letra E. 1 e 3 apenas estão corretas, tá bom? Então, portanto, aqui, letra E, 1 e 3 apenas estão corretas, beleza? E vamos aqui para a nossa última questão, para a gente fechar com chave de ouro essa aula, vamos que vamos. De acordo com a LGPD, o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de determinadas características. Quando o consentimento é requerido, se houver mudanças, olha aqui, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar o titular sobre as mudanças da finalidade, letra A, previamente, sendo que o titular não poderá revogar o consentimento, B, previamente, podendo o titular revogar o consentimento caso discorde das alterações, C, posteriormente, sendo que o titular não poderá revogar o consentimento, D, posteriormente, podendo o titular revogar o consentimento caso discorde das alterações, ou E, anualmente, sendo que o titular deverá renovar o seu consentimento. Meu povo, olha aqui. Eu consenti que meus dados fossem tratados para uma determinada finalidade. De repente, aquela organização deseja mudar o tratamento para uma finalidade que não era compatível com o original. O que eu tenho que fazer? Antes de tratar os meus dados para essa nova finalidade, tem que me comunicar. E aí eu vou escolher livremente se eu quero manter o consentimento ou revogá-lo. Portanto, aqui nessa dessa, a correta é a letra B de bola, né? A comunicação tem que ser prévia, né, da alteração dessa finalidade, e o titular pode revogar a qualquer momento o consentimento, caso ele não concorde com a alteração, tá? Beleza? Confira aí o gabarito das nossas questões de hoje, hein? Meu povo, antes de nós finalizarmos, eu não poderia, mais uma vez, deixar de lembrá-los, tá, do nosso Rota PCCE, tá? Tá com preço imperdível de R$ 1.297 por R$ 897, que você ainda pode parcelar no cartão, ou seja, é realmente facilitado, porque a gente quer te ver aí na lista dos aprovados, tá? Aqui você tem acesso a todos aqueles materiais que eu já mencionei para vocês, que é muita coisa, tá? É tanta coisa que eu tive até que anotar para conseguir lembrar. Então, se você quiser realmente investir no seu futuro, se você estiver realmente comprometido com a sua aprovação, a hora de mostrar isso é agora, tá bom? Então, vem conosco, aproveite aqui, aponte a câmera para o QR Code, venha conosco aqui para que você realmente invista no seu futuro, tá? Beleza? Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nesse encontro de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula.